Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Se está chegando pela primeira vez, dá um tour aqui no canal que tem muita coisa bacana. E se você veio por causa do aparelho, eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no final do vídeo que você pode estar assistindo, porque lá eu falei muito mais sobre esse período aí do aparelho. Eu falei assim que eu coloquei o aparelho, um ano depois, e agora eu tô voltando para falar para vocês novamente sobre o aparelho, mas dessa vez, graças a Deus, sem o aparelho. Mas o que acontece? Tudo que é bom dura pouco, né? Então eu tive que colocar uma contenção, que é esse bichinho aqui que vocês estão vendo, tá? Então a gente encaixa ele, você tem que ficar com ele o tempo todo. Você só tira pra almoçar, tomar café, né? Só pra comer, fazer suas refeições. Fez suas refeições, você escova o dente. Só que lembrando que você tem que esperar pelo menos 20 minutos. É de 20 minutos a 30 minutos depois que você come pra você escovar seu dente, tá? Porque se você escovar antes, dá algum problema no esmalte aí. Não tô lembrando muito bem. Então eu tenho que esperar esse tempo. E aí escovo o dente e coloco de novo, tá? E pra dormir, você precisa dormir com ela todos os dias, tá? Então não dá pra tirar e falar assim, ai, hoje eu não vou dormir com ela não, tem que dormir. Uma coisa boa disso aqui foi que eu reparei que eu tenho dormido com a boca fechadinha. Porque o aparelho acaba fazendo com que você passe a dormir com a boca aberta. Às vezes você não dormia com a boca aberta e agora você dorme com a boca aberta por causa do aparelho. E aí eu notei isso, tá? Eu tirei na terça-feira, hoje é uma sexta-feira, isso, terça, quarta, quinta, sexta, tem 3 dias. E eu notei que eu tô acordando com a boca fechadinha. Eu falei, coisa boa, um ponto positivo pra isso aqui. Isso aqui não é tão incômodo, só que é muito difícil pra você falar com isso, tá, gente? É muito difícil mesmo. Parece que você colocou uma dentadura ali e você ainda não tá habituado e parece que ela vai cair a qualquer momento. Aquilo te incomoda. Por mais que ele fica presinho, mas essa parte aqui, ó, ela te incomoda muito. A língua fica batendo ali, é uma coisa chata. E na parte de baixo, que eu não vou mostrar, esqueci. E a contenção da parte de baixo é um ferrinho assim, ó, que fica colado em todos os dentes, tá? Então você acha que vai se livrar do aparelho e aí vem essa contenção. Bom, eu não sabia que a contenção fosse fixa, eu achei que as duas fossem removíveis e tal, né? Então isso pra mim foi uma surpresa desagradável pra caramba. Porque eu tirei o aparelho com 2 anos e 4 meses, vou contar toda a historinha pra vocês aqui. E porque eu já não estava aguentando mais, eu estava no meu limite, eu não queria mais o aparelho, a minha aparência, eu não estava mais satisfeita com a minha aparência, eu estava me sentindo muito mal, gente. Só quem passa por isso consegue entender, que às vezes a gente tenta até falar, explicar, e as pessoas não conseguem entender. Aqui nos vídeos mesmo que eu tenho falando sobre aparelho, tem gente que fala um monte de besteira, e tipo assim, não consegue entender que você não está bem com aquilo, sabe? Nem todo mundo, nem pra todo mundo o aparelho vai ser uma maravilha. Vai ser aquela coisa, nossa, mudou minha vida, meus dentes eram horrorosos e agora eu tô super feliz. No meu caso não foi isso. Faltou um pouco de comunicação entre eu e essa dentista, porque o dentista que eu mais conversava era o dentista que eu comecei mesmo o tratamento, era outra. Eu achei que entre eles já havia uma comunicação, porque eu coloquei o aparelho só por causa desses 2 dentes da frente. Porque eles estavam muito pra frente e eu tava igual a Mônica, só que eu sempre amei o meu sorriso, eu não tinha nenhuma reclamação, assim, só esses 2 dentes. Então, o processo de aparelho pra mim era pra colocar os 2 dentes pra trás, só isso. Só que eu não falei com a dentista porque o dentista já sabia e eu achei que houvesse uma comunicação e ela também saberia, porque é na mesma clínica. Só que não! E agora, quando eu fui retirar o aparelho e tal, e ela sempre falando pra mim poder implantar, eu preciso implantar 3 dentes na parte de baixo. Óbvio que tinha problemas na minha boca, que só o dentista conseguiria ver, né? Pra mim, tava tudo ótimo, maravilhoso. Só que 2 dentes de daqui, 3 no caso, tinham descido, né? Aquilo não me incomodava, porque meus dentes não estavam alinhados, então aquilo não me incomodava. Mas pra mim fazer o implante, eu precisava que esses dentes subissem. Então na cabeça dela eu queria subir os dentes para implantar, só que essa não era a minha realidade. A minha realidade era colocar os 2 dentes para trás, só isso, eu só queria isso. Então eu acabei ficando esses 2 anos e 4 meses por falta assim de comunicação. Com 1 ano eu falei com ela que queria tirar tal, mas ela tava numa fase meio estranha. Por fim eu tive acabando que ficar mais 1 ano e ela falou que o mínimo era ficar 2 anos tal, e aí eu entendi.
E aí falei, bom, vou tentar esperar mais um ano pra ver. E eu já tava no meu limite. Eu realmente, gente, deveria ter tirado com um ano, ou eu nem deveria ter colocado. Josi, foi ruim você colocar, você acha que não deu resultado? Deu resultado. O trabalho ficou excelente, mas não era o que eu queria, entendeu? O que eu queria era só chegar os 2 dentes pra trás. Agora eu tô com um problema em outros dentes, porque o uso do aparelho, né, o seu dente vai estragando. A minha limpeza não era 100% todo dia, não era. Tem dia que você tá muito cansado, tem dia que você trabalha demais e aí você não consegue dar assistência pra passar o fio dental, enfiar tudo bonitinho, porque tem que passar por ali pra depois. Não é igual você todo dia limpa ali com o fio dental normal. Agora pra mim tá maravilhoso pra limpar com o fio dental. Todo dia eu vou lá, ó, tudo rapidinho, show de bola, totalmente diferente. Mas com o aparelho não, é muito cansativo, é muito estressante. E meu dente, essa parte de baixo doeu esses 2 anos, porque eu acho que eu coloquei com 4 ou 5 meses depois que eu coloquei em cima, foi que eu coloquei embaixo. Então durante esses 2 anos eu sentia muita dor nessa parte de baixo. Eu até falei com ela no começo, falei, nossa, tá doendo demais, eu não para essa dor. Ela falou, é assim mesmo, porque é uma inflamação, né? Porque o aparelho, ele movimenta os seus dentes e é uma inflamação que causa ali, entendeu? E aí ela até me orientou a usar esqueci o enxaguante bucal lá, que eu esqueci qual que é, que geralmente você usa quando faz cirurgia no dente. Eu vou deixar ele aqui. E aí eu tava usando ele direto, mas aí quando eu fui fazer a limpeza, meu dente tava dando mancha preta pelo uso excessivo. Aí o dentista falou pra mim parar de usar, não dava pra mim usar direto, porque tava causando aquelas manchas e tal. E aí eu parei e eu comecei a usar assim uma vez na semana, porque eu sentia muita dor. Eu tenho um dente aqui que sangrava demais, entendeu? Quando eu ia limpar, além de doer, sangrava muito. Então eu tive assim sérios problemas, assim, usando um aparelho assim desagradáveis pra mim. Nem todo mundo vai passar por isso, mas pra mim foi muito desagradável. Eu senti a diferença no meu rosto, já contei isso em outros vídeos e tal. Então teve esses pontos assim que pra mim, se eu pudesse voltar há 2 anos e 4 meses atrás, eu optaria por não colocar o aparelho, tá? Porque pra mim não foi legal. E eu já expliquei agora, tá? Não foi porque a dentista não é boa, não foi nada disso. Meus dentes estão maravilhosos, ó. Se você olhar, ó, tá assim, certinho. Tanto que ela até falou pra mim, agora que eu tirei, né? Josi, ó, tá tudo alinhado, tá vendo? Seus dentes tá alinhadinho, só que você precisa fazer o implante, senão seus dentes vão descer de novo, tal, pá. Só que eu não tenho condições de implantar dente nenhum agora, eu não tenho condições financeiras e nem psicológicas, eu sou muito medrosa, não arranquei meus sisos. Não arranquei. Eu tenho um trauma de dentista muito grande, tanto que eu continuei com eles porque são muito pacientes, sabe? Ali a clínica é muito bacana, então eu me sentia assim, eu reclamava, o dentista parava o processo que ele estava fazendo, tal, eu entendia isso. Em muitos dentistas eu fui maltratada, eu fui, ai, você é muito mole, que não sei o que, tal. Eu tenho uma sensibilidade fora, assim, sabe? Eu uso já o Colgate Sensitive há mais de 2 anos, direto, para poder diminuir essa sensibilidade. Diminuiu bastante, mas mesmo assim não parou a sensibilidade. Sensodin pra mim nem funciona. Eu uso ele, ó, só de lembrar da sensibilidade já me dá aquele negócio, aquela frição. Eu uso ele, mas assim, não resolve. Então só o Colgate que pra mim, o Sensitive, que funciona muito bem, tá? Então eu tenho essa sensibilidade. E agora que tirou o aparelho, que foi limpando, ela limpou, fez uma limpeza maravilhosa, meu dente tá muito sensível, né? Eu tô sentindo, ó, bate um friozinho, assim, um ventinho gelado eu sinto, eu vou beber uma coisa quente eu sinto, vou beber uma coisa gelada sinto, né? Então eu tô tentando até dar uma quebrada na frieza, mas você vai comer, você sente também, até o seu dente se adaptar. Gente, quem sofre de sensibilidade sabe o que eu tô falando, qualquer coisa você já tá assim. É horrível, ó. Então, gente, cheguei pra ela em setembro, né? Vou tentar explicar aqui rapidinho. Por que eu faço tão detalhadamente? Porque tem muita gente que vem procurar, assim, a resposta, quer saber como que é, por isso que eu faço detalhadamente, tá, gente? Então, em setembro eu cheguei pra ela e falei, doutora, quero tirar o aparelho, não aguento mais, minha autoestima não tá bacana, e eu trabalho também com a minha imagem, né, gravando vídeo, fotos, posts, essa coisa toda, você trabalha com a sua imagem, então você precisa estar se sentindo bem, uma coisa que eu não estava me sentindo já há muito tempo. E aí eu falei com ela, tal, mas é um processo. Ela falou, olha, pra tirar a contenção, você tem que, tipo, se você quiser tirar hoje, você paga o valor da contenção, porque tem que mandar fazer, e aí você ainda fica esse 1 mês com o aparelho, e no mês seguinte a gente já tira o aparelho e já coloca a contenção. Aí eu falei, beleza, qual é o valor? Aí aqui nesse dentista que eu vou, nessa clínica, eu paguei 580 pela contenção. Então podia parcelar em 2 vezes, obviamente eu parcelei em 2 vezes porque eu não tinha esse dinheiro pra poder dar assim, né, gente?
Então foram duas de 290. Sendo que eu fui fazer manutenção. Então a minha manutenção eu pago 120. Então eu paguei 120 e parcelei essas duas. E aí ela fez, me explicou tudo direitinho. Fez o molde lá, show de bola. Aí um mês depois, eu ainda demorei um pouco, porque eu tava no tratamento dentário, então eu tava passando muito mal, então eu demorei assim mais uns dias pra poder voltar lá. Só consegui na segunda data agendada. E aí quando eu fui lá, a contenção já tava show de bola, né, já tava pronta, então ela retirou, e aí você paga a manutenção também desse mês, tá? Aí ela retirou o aparelho e tal, fez a limpeza bonitinha, viu os dentes que estão com um problema que precisa ser resolvido, me orientou no que fazer. E aí coloca lá na sua ficha o que precisa ser feito, só acontece. Você pensa assim, fiquei livre. Não, você não ficou livre. Você agora vai para manutenção da contenção. Sim, sim. Tem a manutenção da contenção. E aí mês que vem eu tenho que voltar lá para ela ver se a contenção tá ok, se tá tudo certinho com essa e com a fixa, né? Se tá tudo ok, como que tá o processo. E se eu já fui resolver os problemas nos dentes que faltam aqui. Né? Então eu tenho que voltar lá e depois parece que eu tenho que voltar 3 meses depois mais 3 meses e depois 6 meses. Eu não sei se eu vou aguentar tudo isso, porque essa contenção de baixo tá me incomodando pra caramba. Mas se tirar ela, os dentes voltam pro local. Então foi uma coisa que eu achei muito negativa, você colocar o aparelho e o aparelho depois voltar. Tipo, você ficar ali um tempão e depois se você não seguir essa... Tipo assim, você fica prisioneira de aparelho de contenção, aparelho e contenção. Isso pra mim não foi legal. Dentista a gente sabe que a gente tem que ir pelo menos de 6 meses, se você não tiver nenhum problema, mas pra fazer limpeza, né? Mas agora esse negócio do aparelho, pra mim, assim, realmente é uma coisa que te deixa prisioneira e pra mim isso não é bacana. Sinceramente, assim, pra mim não é bacana. Só senti falta, gente, de um potinho pra guardar, né? Mas eu acho que pra vir com um potinho você paga além e tal. Eu senti muita falta, eu vou até procurar um potinho assim pequenininho que eu possa comprar, né? Ou até uma caixinha que eu tiver pra guardar ele. Porque às vezes você tá na rua e você vai comer alguma coisa, você precisa colocar ele no potinho. Imagina você deixar ele solto dentro da bolsa, né? Então eu senti falta disso, mas pra mim é o de menos. Eu posso... eu acho que eu tenho até um potinho lá que dá pra mim colocar ele. Então, no final das contas, Josi, valeu a pena ter colocado o aparelho? Sim, valeu a pena. Mas você se arrepende? Sim, me arrependo, entendeu? Valeu a pena porque o trabalho realmente foi muito bem feito. Mas eu me arrependo porque não é, tipo assim, entendeu? Porque no final das contas não era bem o que eu queria. Mas, olha só, o resultado ficou muito bacana, eu tô me sentindo bonita, tá? Mas eu olhando todos esses pontos aí, se eu pudesse voltar eu não teria feito. Mas, ó, realmente valeu a pena. Eu gostei, gente. Eu espero que vocês falem que gostaram também, né? Eu não tinha noção que eu precisava de certas coisas, igual isso que eu falei, do dente subir e tal, alinhar, ficar tudo alinhadinho. Eu não tinha essa noção, porque não era realmente o que eu queria, entendeu? Eu só queria esse dente porque pra mim o dente estava ótimo, estava perfeito. Só que o trabalho foi maravilhoso. Bom, gente, é aquilo. Você precisa avaliar se você precisa mesmo, se os dentes estão todos desalinhados, tá? Os meus estavam. Vou pegar a minha... Quando você sai, eles te dão a sua documentação, né? Então você, aonde eu fiz os exames iniciais, a minha cara tá horrorosa aqui. Eu não quero mostrar isso não, hein? Quero mostrar não, hein? Tô horrorosa aqui, vou mostrar bem de longe, assim, ó. É muito legal, né? Muito legal. Ui! A parte dos dentes aqui é uma parte assustadora. Quando você olha seus dentes, assim, é assustador. Então, o trabalho, assim, analisando, assim, realmente os dentes estavam todos desalinhados e agora estão muito melhor, né? Então, tipo assim, compensou. Só que eu tive essas dificuldades, né, gente? E eu tive um problema sério na adolescência de não ter condições de tratar dos dentes. Então, os meus dentes ficaram muito detonados, né? Ficaram bem detonados. Então, foi um trabalho, assim, pesado. Desses 2 anos aí, é um trabalho pesado mesmo. Lá nesse consultório, entendeu? Que eu tenho feito e ainda não finalizou, né? Porque com o uso do aparelho, algumas coisas foram se agravando, né? Mas, né, nesse período de 2 anos e pouco, provavelmente iria se agravar mesmo. E aí você tem um molde dos seus dentes, ó, que você faz lá. Eu tô com falta de dente, meus dentes não se encaixavam direito. Gente, é engraçado que até a bolinha que eu tinha aqui em cima, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Essa bolinha aqui, foi que eu caí e quebrei esse dente. E eu tinha uma bolinha lá inflamada já há mais de anos. E ela desinflamava. Aí eu fiz o canal, acabou. Fiz o canal nesse dente aqui, acabou, graças a Deus não tem mais a bolinha. Mas ficou essa imagem aqui pra me lembrar,
dessa bolinha. Então meus dentes estavam assim, tô com falta de dente aqui e aqui, tá? Que é onde eu preciso implantar dente. E agora deu problema no outro dente aqui que eu de repente vai ter que tirar pra implantar e eu não tenho dinheiro, então vai ficar com problema. Bom, gente, aí vem essa forminha também pra você guardar de lembrança desses dentes que estavam horrorosos, né? Então, aí eles entregam toda essa documentação pra você. Eu assinei um termo que eu queria desistir do aparelho, mas se vocês verem, meus dentes já estão alinhados, então eu desisti na hora certa. Porque senão eu só ia ficar pagando mais e mais e mais, e agora já tô na manutenção. Na manutenção, não, como se chama isso? Agora eu tô na contenção e eu estou me sentindo bem, gente. Foi tirar o aparelho, primeiro você fica muito assustado, porque sabe aquele bebê que não tem dente, do nada parece dente assim, ele rindo, que é esquisito? Então, nos 2 primeiros dias eu me senti assim, hoje eu já tô me sentindo muito melhor, hoje eu já tô, sabe, mais familiarizada com meus dentes novos, né? E então, assim, valeu a pena eu ter tirado, entendeu? Já tava realmente no meu limite e tal. Valeu muito a pena. Eu acho que 1 ano eu aguentaria de boa, como foi que eu aguentei, mas esse 1 ano e 4 meses além, pra mim foi muito puxado, muito cansativo. Eu realmente queria ter tirado antes. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria forçado e tirado antes. Tirado antes, entendeu? Assinei lá o termo de compromisso que eu estava tirando e tal. Bom, gente, mas eu tô satisfeita com o dente agora, do jeito que ele tá. Tem que só mexer nesse aqui. Mas assim, você vai se adaptando ao seu novo rosto, né? Porque dá uma mudada, você vai se adaptando e agora eu tô feliz, entendeu? Eu tô feliz com ele assim. Então, assim, tirei no momento certo, tá? Bom, gente, então é isso. Conversa com o profissional. Se você não sabe ainda se vai colocar o aparelho ou se, sei lá, se precisa, se tem necessidade, vai em outros profissionais, de repente, se você não tá muito seguro, se já tá com o aparelho, mas tá muito satisfeito, que é o caso de muita gente aqui, que estão insatisfeitos, estão vendo uma mudança muito grande. Então, assim, você tem que ver qual é o seu limite, qual é o seu tempo, tá? Esse caso do aparelho foi um caso que eu tive que levar até pra terapia, porque eu não estava aguentando. Tem gente que acha que é palhaçada, que é gracinha, mas eu não estava aguentando mesmo, eu não estava conseguindo lidar com o aparelho, eu não estava conseguindo, gente. E aí conversei com ela, tal, pra ir colocando a mente em ordem, né? E aí quando chegou um tempo eu falei assim, sabe de uma coisa? Não dá mais pra mim. Se eu não tirar o aparelho, eu vou acabar arrancando isso em casa, porque assim, eu não tô aguentando mais. E foi engraçado, eu tenho muito sonho, eu oro muito a Deus, né? E eu sonhei, eu orei a Deus, tava orando a Deus pra Deus me dar confirmação se eu tirava o aparelho ou não, se era tempo. Porque muita coisa a gente precisa, né, de uma orientação. Então eu tive um sonho que eu sorri assim, o aparelho tinha saído e os meus dentes estavam todos alinhados. E eu falei, é tempo de eu tirar, isso foi em agosto. E aí eu falei, é tempo de eu tirar o aparelho. E aí foi quando em setembro eu tirei, entendeu? Então, tirei não, pedi pra tirar e eu só pude tirar agora em outubro. Então foi tudo dentro do tempo correto, acredito eu, tá? Se passasse disso, realmente não daria certo. E parece que tem um tempo também que parece que você tá sentindo o seu dente, ele já não tem mais pra onde apertar, ele já não tem mais pra onde ir. Então você também fica olhando naquilo ali e você fica assim, gente, e agora? Tipo, não tem mais pra onde ir aqui os dentes, não... Daqui a pouco eles estão... Eu lembro que quando tinha mês que ela apertava, que eu sentia assim, que parecia que meus dentes iam se quebrar ali, assim, sabe? Se apertando ali. Então, é porque é muito... Eu sinto muito essa coisa de dor, pra mim, essas coisas, gente, eu sinto muito. Tem gente que quase nem sente, é muito resistente. Eu não sou tão resistente, não, então eu sinto mais. Então, eu acho que eu já tava nesse momento, realmente, de tirar, sabe? Era a fase, sabe? Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma esse vídeo. Tá bom? E pra mim também fica como experiência, né? A gente tem que pensar muito antes de fazer certas coisas, a gente tem que ter certeza do que a gente quer e a gente tem que aprender a se comunicar com as pessoas, né? Pra gente tomar... pra que tudo corra bem, né? Que às vezes o que falta só é mais comunicação. Então é isso, gente, ó. Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!